Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Thiago Piassum e hoje eu vou falar sobre uma coisa que todo mundo me pergunta, que é o mercado de cripto e o momento atual que a gente está vivendo. Mercado que chegou a 4 trilhões de dólares de movimentação e Bitcoin batendo 123 mil dólares. E quem é que está liderando todo esse processo? Quais são os países que estão mais abertos ou não para o mundo cripto? E como que você, investidor e pessoa comum, se posiciona nesse mercado. Então esse é um vídeo um pouco mais educacional e de contextualização e vai ser um prazer compartilhar meu conhecimento com vocês. Vamos lá? O mercado de cripto normalmente é ligado ao preço do Bitcoin. E eu, como economista e assessor de investimentos durante muito tempo, eu sempre relutei por falar de Bitcoin e de mercado cripto, por ter sempre um viés ligado à sua valorização, à especulação de preço. Mas hoje eu venho aqui de uma forma mais educacional falar como que o posicionamento no mercado institucional aumentou, a adoção de criptomoedas, a tokenização de ativos reais e como que as pessoas comuns estão se beneficiando do mercado de cripto. O mercado de cripto, ele marginalmente é conhecido e foi massificado pela adoção do Bitcoin como meio de pagamento. Só que muitas pessoas não entendem por que o Bitcoin foi criado e qual é o real papel dele na sua função como meio de pagamento. Tanto é que a massificação veio com uma base de infraestrutura e uma base operacional que vai contra o oposto do que ele foi criado. Então eu vou voltar um pouquinho para o passado e falar para vocês um pouquinho da história do Bitcoin de forma bem simples. O Bitcoin ele foi criado para que pessoas pudessem transacionar um meio de pagamento sem independência do mercado financeiro tradicional. Simples assim. Eu transaciono uma moeda contigo, eu tenho o meu endereço onde eu recebo essa moeda, a minha wallet, e eu consigo enviar e receber ativos, moedas, através da rede de blockchain, sem que eu tenha dependência do setor financeiro, de um banco, uma corretora, ou que eu fique sob os olhos de um governo ou um banco central. Isso foi feito sob uma ótica de protesto ao mercado de moeda fiduciária que a gente vive atualmente. Um mercado onde os bancos centrais eles podem imprimir dinheiro à revelia e é o dinheiro que a gente utiliza no nosso dia a dia. O dólar, o real, o euro. Anyway, qual que é o grande problema do mercado tradicional de moedas atualmente? É o endividamento dos países. O que faz tu acreditar que o real tem um valor XYZ ou que o dólar vale XYZ? É o lastro que aquele país tem, o lastro de riqueza, é o lastro que ele tem de tecnologia, poderio militar, mas também o quanto que aquele país tem de dívida. Ou seja, quanto mais endividado é um país, normalmente a sua moeda pode sofrer uma pressão maior sobre se ela é sustentável ou não, né? E aquela moeda ter uma desvalorização extremamente alta. O mundo vem passando por um processo de endividamento nos últimos 10 anos muito maior do que comparado em décadas passadas, né? Começou quando o dólar perdeu o lastro no ouro e foi aumentando a partir das grandes crises, né? A partir de 2008, com a crise nos Estados Unidos, a emissão de papel moeda explodiu e com a crise do Covid, na pandemia, a gente nunca viu a impressão do papel moeda ser tão grande pelos bancos centrais no mundo inteiro. Não é só um país que aconteceu isso, foi uma questão global. Com esse movimento de impressão de papel moeda generalizado e sem controle, a adoção de uma moeda descentralizada e independente se torna uma forma de tu proteger o teu patrimônio e a tua liberdade de ter liquidação e transações acontecendo. Hoje a gente também tem um aspecto do risco de retaliação, de opressão em regimes de ditadura, regimes que estão normalmente fiscalizando pessoas e arbitrariamente bloqueando seus acessos às suas contas financeiras, e isso com Bitcoin, se tu faz a tua própria custódia, não poderia acontecer e não acontece, porque tu é dono da tua carteira, tu faz a custódia dos teus ativos. Então, simplificando, o Bitcoin é uma saída ao controle centralizado, ok? Como que as pessoas começaram a utilizar Bitcoin? Como uma ferramenta de investimento, ou seja, eu abro uma conta numa corretora, boto meu dinheiro lá dentro, compro Bitcoin e espero o ciclo de alta vir, realizo lucro, às vezes tem prejuízo, eu compro na máxima e vendo na mínima. Só que ao fazer isso, o Bitcoin deixa de cumprir o papel dele de ser um ativo descentralizado. Se tu não faz a custódia dos teus Bitcoins, e isso é feito por uma corretora, tu não está descentralizando os teus meios de pagamento, ok?
Então, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre o mercado de cripto que está crescendo pra caramba é um pouco desse conhecimento. E agora eu vou mostrar para vocês em números como que as stablecoins, como que o mercado de ativos do mundo real e como que o mercado de derivativos e de commodities está realmente crescendo e como que você pode aproveitar essas oportunidades. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o quanto que esse mercado está extremamente pujante. Aqui nesse site do RWAXYZ, a gente já pode ver que as stablecoins têm uma movimentação de quase 3 trilhões de dólares, né, nos últimos 30 dias. E a USDT, que é o dólar digital do Tether, como a grande vencedora ali de emissões de dólar. São 159 bilhões de lastro em dólar para cada USDT emitida. Depois vem a Circle com 62 bilhões de dólares e outras stablecoins também bem utilizadas. Hoje, quando a gente vai olhar para investimentos tradicionais, e agora aqui eu quero mostrar para vocês algo extremamente interessante, para quem é investidor e quem está acompanhando o mercado cripto e é mais velho, e fica com receio. Hoje, o grande investimento que existe utilizando tokens é Treasury americana, dívida pública americana, que hoje está rendendo 4,12% ao ano. Então, hoje são mais de 51 mil pessoas segurando Treasury americana tokenizada, né? E aí, a Ondo acho que é o principal player que está fazendo a tokenização, a Securitize também, com valores acima de $1 bilhão emitidos, né? Ondo e Securitize. E também eu queria mostrar para vocês o mercado de crédito privado. O mercado de crédito privado, ele pode ser tokenizado? Claro que pode. E é bem interessante que a gente tem uma empresa brasileira, que é o Mercado Bitcoin, com 145 milhões de dólares de ativos tokenizados de crédito privado, né? Figurando aí entre os 5 maiores do mundo. Então, um salve aí para o pessoal da Mercado Bitcoin e parabéns pelo trabalho que eles vêm fazendo. Depois a gente tem teses que eu gosto muito, como Maple, Goldfinch e Centrifuge, que são teses de crédito privado tokenizados que pagam grandes retornos. Então, a Figure já tem 13 bi de ativos de crédito privado tokenizados e aqui a rentabilidade sobe, né? Se lá no bonde americano a gente tem rentabilidades de 4% a 5%, no crédito privado a gente vai ver de 9% a 12% em dólar. Então, é uma forma de tu expor também o teu portfólio de forma mais segura em cripto, mas sem grandes volatilidades, mas recebendo um bom retorno anual em dólar, correto? E o mercado de commodities, né? É um mercado que vem ganhando tração também, principalmente para aumento de liquidez. Então, transacionar ouro, por exemplo, se tornou uma coisa mais simples com a tokenização das reservas de ouro. Então, tu tem um pouco de um token lastreado em ouro, principalmente para aumento de liquidez. Então, transacionar ouro, por exemplo, se tornou uma coisa mais simples com a tokenização das reservas de ouro. Então, tu tem um pouco de um token lastreado em ouro, pode ser uma reserva de proteção de carteira muito interessante, só que tudo isso tem a ver com uma questão de exposição e tamanho de exposição, né? Então, hoje, se no teu portfólio tu tem um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em fundos, previdência, tu vai ter um pouco em ativos de cripto, né? Então, tu vai ter até 3% no máximo em criptomoedas, como Bitcoin, tu pode ter até 7% em ativos tokenizados de crédito, são ativos alternativos, e tudo isso tem a ver com uma questão de diversificação de carteira. O quanto que da tua carteira hoje ela não corre de risco sistêmico? Essa é uma pergunta importante. Segundo, qual que é a dificuldade que eu tenho de abrir uma conta para comprar um ativo tokenizado? Isso é uma grande dificuldade, né? Por muito tempo, os produtos cripto eles tiveram uma interface muito ruim para quem é um investidor mais tradicional e acostumado com o app do banco, acostumado a fazer um Pix e está tudo resolvido, tudo certo, ou ter até um assessor de investimentos para cuidar dessas coisas. Hoje, a maioria das plataformas ainda é B2C, ou seja, tu mesmo tem que abrir a tua conta, enviar o dinheiro para a tua carteira e fazer a compra do ativo. A boa notícia é que isso tem tido cada vez mais uma experiência simples. Várias plataformas atualmente são preparadas para que quando tu abre a tua conta, tu já abre a tua carteira, tu não precisa que abrir a tua carteira em outros lugares, depois anexar a tua conta. Várias plataformas já estão aceitando o Pix como depósito para converter depois em cripto e tu poder tranquilamente transformar o teu dinheiro fiat em cripto sem ter que passar por uma corretora e por aí vai. Então, por essas e outras que nós aqui, a gente está preparando também um webinar para explicar um pouco mais sobre como que você pode surfar esse mercado cripto sem correr grandes riscos. A ideia é fazer uma parte bem educacional, mostrar algumas teses, mostrar alguns ativos
motivos para que vocês possam tomar uma decisão um pouco mais com as suas próprias conclusões do que é benéfico ou não para a sua carteira de investimentos e também para a sua diversificação de risco. Então, o recado dado é que a gente tem hoje uma indústria extremamente pujante, ela não vai acabar aqui. Quem está de fora dela está deixando para trás algo extremamente significante. Eu faço um paralelo aqui de quando que a internet foi inventada. Pessoas céticas citaram, por exemplo, que não servia para nada, para que eu vou ter um site se eu posso ter meu anúncio no jornal? Ah, mas a comunicação eu continuo fazendo do mesmo jeito. O início da internet foi bem lento, né? Também teve o mesmo problema do início do blockchain, né? De projetos que cresceram muito e depois quebraram. Teve a bolha da internet lá atrás. Só que o que acontece? Os casos de uso que vão transformar a humanidade vão vir dessa nova tecnologia, que não é nem tão nova, mas da adoção dessa tecnologia como solucionadora de problemas reais, como a dependência do sistema financeiro tradicional para originar e estruturar criativos, a dificuldade que tem da transação global financeira de acontecer, da questão da falta de transparência e segurança de contratos tradicionais. Então, blockchain vai liderar toda essa onda, e quem não entender de blockchain agora e não estudar um pouco, vai ser a mesma pessoa que deixou passar a internet lá atrás, quando, por exemplo, os e-commerces começaram a surgir, e depois as redes sociais. O que o e-commerce fez para a economia? Transformou a forma como vendedores podem vender sem necessidade de criar uma estrutura absurda física. As redes sociais deram voz para criadores de conteúdos e marcas poderem existir sem investimentos gigantescos em marketing. E a troca de informação global com a internet ficou democrática. Então, a troca de valores globais e a estruturação de produtos e como que a gente transaciona valores também vai ser disruptada com blockchain, já está sendo. Então, fica aí meu convite, o webinar, para que você saiba mais sobre esse mercado. E aqui no canal eu vou tentar trazer sempre alguma coisa que possa ser útil para vocês. Então, fica a dica desse site para quem quer conhecer mais coisas, rwa.xyz. Aqui tem os principais players do mercado. Inclusive, se vocês forem aqui no Company Director, e botar Rival Finance, vocês vão achar nós aqui e logo a gente está aí fazendo a nosso launch. Vamos que vamos, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.